Eu quero então convidá-los hoje a abrirem as suas Bíblias na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo de número 4. O texto da nossa exposição dessa noite são os versículos de 1 a 7. Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 4, de 1 a 7. Durante esse mês de outubro, nós tivemos sempre pregações temáticas nos cultos vespertinos a respeito de temas importantes da Reforma. Temas que foram resgatados pela Reforma, e hoje, o último domingo desse mês, nós falaremos sobre isso, sobre um desses aspectos, sobre uma dessas doutrinas importantes que foram resgatadas no momento da Reforma também. Diz assim o texto de Gálatas: Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, posto que ele é senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores até ao tempo pré-determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho que clama: Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. Até aqui. Vamos orar. Pai bendito, Deus de misericórdias, nós estamos aqui mais uma vez reunidos, atendendo ao teu chamado, à tua convocação. Senhor, eis-nos aqui para o teu louvor. Estamos prontos, ó Deus, o nosso coração pronto para ouvir a tua palavra. Então, ó Deus, que a tua graça bendita possa nos alcançar mais uma vez. Que o teu favor seja derramado sobre nós. Que o Senhor seja mais uma vez propício a nós, pecadores. Perdoa os nossos pecados e abre o nosso entendimento para que nós possamos compreender a tua palavra. É a nossa oração, Senhor, que fazemos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, no dia 7 de abril de 1831, já faz tempo, hein? O então imperador do Brasil, Dom Pedro I, abdicou do trono. Ele abandona o trono e o seu papel de imperador em favor de seu filho, Pedro II, e ele embarca num navio inglês e vai embora. Vai ele, vai a atual imperatriz do Brasil naquele momento, não era mais Maria Leopoldina, mas era Dona Amélia. Ele, Dona Amélia, e a sua filha, Dona Maria, que viria a ser, depois, anos mais tarde, rainha de Portugal. Então sai Dom Pedro I, Dona Amélia e a filha, Dona Maria, e vão embora. E é curioso, né? Porque ele vai com a mulher, ele vai com a filha e deixa o filho. Pedro II tem, nesse momento, 5 anos. 5 anos de idade. Ele é deixado aqui pelo pai. E o pai vai embora. E há relatos, há documentos históricos, né, que mostram uma despedida emocionante de Pedro I, né, deixando o filho, sabendo que deixava o filho. Mas deixa o filho para que o Império do Brasil tivesse sucessor. E ele deixa sob a tutela de José Bonifácio de Andrade e Silva. O filho não pode assumir o trono, porque ele é filho do imperador, ele é herdeiro do trono, mas ele não tem idade para assumir. Ele tem 5 anos de idade e ele precisa ser maior, 18, para assumir o trono. Ele tem 5, falta muito tempo. Instaura-se então aquele período que nós conhecemos como o período dos regentes. Mas é muito tempo para esperar que o menino cresça e tenha idade suficiente para assumir o trono. Então, olha só como as coisas, né, não são de hoje. O Congresso de então faz um jeitinho para que ele possa ser declarado capaz. E no dia 23 de julho de 1840, 9 anos depois, quando ele tinha então 14 anos, ainda não tinha 18, tinha 14,
Mas com 14 anos, então, o Congresso Nacional faz um documento que fica conhecido como o golpe da maioridade, porque ele ainda não era maior, ele tinha 14 anos, mas ele assume o trono dessa maneira. Somente assim, o herdeiro do trono pôde de fato assumir os direitos e os deveres do cargo do qual ele era herdeiro. E ele assume o trono e o resto da história a gente conhece. Meus irmãos, os filhos de Deus também passam por um período de menoridade. Um período em que os filhos de Deus são menores. Mas chega uma época, chega um momento, chega um tempo na história da redenção em que eles alcançam a maioridade. E ao alcançar maioridade, eles então têm acesso aos privilégios de quem atinge tal idade. O texto que nós acabamos de ler de Paulo aos Gálatas fala exatamente disso, que em Cristo a nossa filiação alcança maioridade. Em Cristo nossa filiação alcança maioridade. E nós vemos essa lição sendo ensinada nesse pequeno trecho da carta com duas lições menores. A primeira é que antes de Cristo, o povo, os filhos de Deus esperavam com ansiedade poderem desfrutar de toda a plenitude da sua filiação. Antes de Cristo, eles esperavam com ansiedade. Veja só, a salvação, meus irmãos, é importante que nós nos lembremos, salvação nunca foi realizada por meios diferentes daqueles usados por Deus hoje. Nunca. A salvação no Antigo Testamento nunca foi diferente da salvação no Novo Testamento, ou da salvação que é realizada por Deus hoje. O que eu quero dizer com isso? Salvação sempre foi pela graça. Mesmo na época do Antigo Testamento, nunca foi por obras, nunca foi por obediência à lei, nunca foi por obediência ao sacrifício, nunca. Salvação sempre foi por graça. A salvação sempre foi apreendida pelos eleitos por meio da fé. Sempre foi a fé o instrumento pelo qual as pessoas tomam posse da sua salvação. A salvação sempre foi num Salvador. A fé sempre foi exercida na expectativa, na esperança de um Salvador. No entanto, no decorrer da história da redenção, nós vemos que esse processo de salvação ele vai se tornando cada vez mais claro, cada vez mais transparente, cada vez mais perceptível. E cada vez mais o povo de Deus usufruía de mais benefícios. É fácil você pensar isso quando você lembra, por exemplo, do povo de Deus lá em Israel caminhando pelo deserto. Deus promete, eu falava isso hoje na sala de catecúmenos, Deus promete um descanso para aquele povo, não é? E o descanso estava associado com o quê? Com a terra que mana leite e mel, para a qual eles se encaminhavam. E eles alcançaram a terra. E, portanto, eles alcançaram o descanso prometido por Deus. Contudo, o autor aos Hebreus diz que ainda resta um descanso. Percebam? Eles alcançaram um descanso, mas ainda tem outro, ainda maior, ainda mais pleno, mais real. Percebam como a história da redenção vai tornando as coisas cada vez mais claras, cada vez mais reais, cada vez mais palpáveis, cada vez mais concretas na vida do povo de Deus. Então, é verdade que nós temos um período em que a espera pela manifestação da graça e da paternidade de Deus, ela não estava tão clara como um dia ela se tornou clara. Então, olha só o que diz os 2 primeiros versículos do texto que nós lemos. Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere do escravo, posto que ele é senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores até ao tempo predeterminado pelo pai. Paulo compara aqui um filho durante a sua menoridade. Um filho, enquanto é menor, é filho do pai. É filho. Portanto, é herdeiro de tudo aquilo que o pai tem. É ele quem vai levar à frente aquilo que o pai começou. No entanto, enquanto ele é menor, ele ainda está sendo tutelado. Ele ainda está sendo conduzido por aquelas pessoas que o próprio pai coloca na vida dele, até que o tempo determinado pelo pai se cumpra. É assim. Foi assim com Dom Pedro II.
Ele era o herdeiro do trono. No entanto, ele não pôde assumir o trono imediatamente com a saída do pai. Ele era o sucessor. Ele era o próximo imperador. Mas ele teve que esperar. E ansiou por aquele momento. E esperou menos do que devia até, não é? Mas enquanto a maioridade não chega, meus irmãos, é preciso que o filho menor seja guiado. E aqui Paulo diz que os crentes são como filhos menores. Que enquanto são menores não diferem do escravo. Não diferem em que sentido? Na parte prática, porque enquanto ele é menor, ele não manda. Assim como o escravo não manda. O filho é filho herdeiro. Mas por enquanto ele não pode exercer os seus direitos. Então, nesse sentido, ele é parecido como um escravo que também não exerce direitos de autoridade ali. Enquanto isso, ele está sendo cuidado por tutores e curadores, não é? A palavra tutores aqui é uma espécie de guardião. Era um termo usado para altos oficiais de governos. Ou seja, havia pessoas que cuidavam do desenvolvimento do filho do rei, do filho daquele que deveria assumir uma importante posição. Essa palavra, por exemplo, ela é usada lá na parábola da vinha de Mateus 20. Sabe aquela parábola que no fim do dia o administrador vai e paga o salário dos trabalhadores que trabalharam na vinha naquele dia. Aquele homem é esse guardião que zela pelas coisas do seu senhor e que paga aos trabalhadores pelo seu trabalho. Esse é o tutor que está conduzindo o menor. Mas há também os curadores, diz o texto aqui de Paulo aos Gálatas. Os curadores é a palavra que vai dar origem à nossa palavra economista. A palavra economista, é alguém que administra a casa. É curioso isso, né? A gente às vezes associa economista com a macroeconomia do governo ou com a economia de empresas financeiras, mas a palavra economista, ela nasce com a administração do lar. Os curadores são esses. E você acha ela também na boca de Jesus, lá na parábola do administrador fiel de Lucas 16. Lá você tem alguém que administra a casa. Então, são essas duas figuras que são usadas enquanto o filho é menor. Então, veja, durante o tempo em que o herdeiro é menor, ele está sob os cuidados de tutores e de curadores até o tempo definido pelo pai. E o que acontece na sequência do texto? Paulo vai falar, bom, assim é com os herdeiros menores, assim é com os crentes. Olha o versículo 3. Assim também nós. Perceba que ele está usando uma figura para explicar a nossa condição enquanto Cristo não vem. Ele explica, olha, um herdeiro não difere muito de um escravo enquanto ele é menor, porque ele não pode exercer os seus direitos. Pelo contrário, ele está sendo tutelado, ele está sendo conduzido por alguém que faz isso no seu lugar. Assim também, versículo 3, nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Veja, Paulo está dizendo então que os crentes em Cristo também. Eles também passam por um período em que eles são menores. E enquanto eles são menores, o texto diz que estão servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. E essa expressão rudimentos do mundo, ela aparece algumas vezes no Novo Testamento. É uma expressão curiosa, porque os homens tentam entender o que significa isso. Por exemplo, lá em Colossenses 2, no versículo 8, diz assim: cuidado que ninguém vos venha a enredar com a sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo. É a mesma expressão. Porquanto nele, e não segundo Cristo, porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Percebam que Paulo está dando um aviso aos colossenses, falando assim, olha, cuidado, hein? Não se deixem levar pelas filosofias do mundo. Não se deixem levar conforme os rudimentos do mundo. E não segundo Cristo.
Porque é em Cristo que habita a plenitude da divindade. Nos rudimentos do mundo, não. Perceba que aqui Paulo está associando os rudimentos do mundo com ensinos falsos, que não são segundo Cristo. Mas mais para frente, no mesmo capítulo, no versículo 20, ele diz assim, ainda em Colossenses: se vocês morreram com Cristo para os rudimentos do mundo, porque, como se vivessem no mundo, se sujeitam a ordenanças, não manuseie isso, não prove aquilo, não toque naquilo, segundo os preceitos e doutrinas. Veja, se vocês estão em Cristo, se vocês morreram com Cristo e morreram para os rudimentos do mundo, como que vocês ainda vivem no mundo se sujeitando a esse tipo de ordenança do tipo, não manuseie isso, não toque naquilo, não prove aquilo outro? Veja, Paulo está apelando para o fato de que os crentes em Cristo já estão libertos dessas coisas. Essas leis pequenas e relacionadas com as coisas do mundo, elas são os rudimentos do mundo. Lembra do que ele falou um pouquinho antes em Colossenses? Mostrando que a doutrina de Cristo, essa é real, essa é sublime. Mas os ensinos do mundo são rudimentos. E sabe o que está acontecendo aqui com os colossenses? Eles, ao invés de desfrutarem da sua liberdade de Cristo, eles ainda estão apegados aos rudimentos do mundo. Eles estão apegados ainda a um legalismo que não significa nada. Não toque nisso, não prove aquilo, não faça aquilo outro. Quando eles deveriam estar desfrutando das coisas de Cristo. E por fim, o último exemplo que eu quero dar está em Hebreus 5,12. Lá, o autor aos Hebreus diz assim: pois com efeito, quando devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, percebam que todos os textos falam sobre uma progressão de conhecimento. O autor aos Hebreus está falando assim, olha, quando vocês já deveriam ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de que alguém vos ensine de novo quais são os princípios elementares. Princípios elementares é uma tradução diferente para rudimentos do mundo. É a mesma coisa, é a mesma expressão. Quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus? Assim, vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento. Você percebe que aqui o autor dos Hebreus está falando assim, ó, meus irmãos, eu esperava que vocês já tivessem crescido na fé. Eu esperava que vocês já soubessem essas coisas. E, no entanto, quando vocês já deveriam ser mestres, vocês ainda estão engatinhando. Vocês ainda são carentes de leite, quando eu esperava que vocês já pudessem comer carne, alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça. Por quê? Porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Portanto, o que são esses rudimentos do mundo? Meus irmãos, os homens gastaram tempo tentando descobrir o que é isso. Alguns, sabe o que falavam que isso significava? Significava aqueles elementos. Lembra quando você estuda a sua aula de química da 6ª série? E tinha os elementos fundamentais do mundo? Água, ar, fogo e terra. Alguns achavam que Paulo estava falando disso. Os rudimentos do mundo, os elementos principais do mundo. Pelo contexto a gente viu que não é isso, não é? Outros achavam que ele estava se referindo a espíritos e anjos, a seres celestiais de um mundo remoto. Pelo contexto a gente viu também que não veio. Olha como é importante a gente ler o contexto, né? Outros acreditavam que se tratava de princípios elementares de um conhecimento humano, um ABC da vida, né? Sabe aquilo que é o conhecimento básico de qualquer assunto. O que nós percebemos, né? Nós percebemos pelo contexto imediato, se nós voltarmos para Gálatas 4, se você depois lê em casa o finalzinho do 3, e se você depois lê em casa do 8 em diante, você vai perceber que ele não está falando de terra, água, ar e fogo, que ele não está falando de espíritos e anjos, que ele não está falando de nenhuma iniciação em conhecimento nenhum. Ele está falando das coisas que antes as pessoas se apegavam. Veja, antes os judeus tinham os seus sacrifícios, que foram instituídos pelo próprio Deus. Mas também é verdade, lembra que eu falei da revelação progressiva? Também é verdade que o Novo Testamento vai falar que aquilo era só sombra de uma realidade maior que estava por vir. E agora os Gálatas, por meio dos judaizantes, estão querendo voltar para isso.
Ah, Gálatas insensatos, quem vos fascinou tão facilmente? Percebam que eles estavam querendo voltar a princípios elementares. Quando agora eles tinham a realidade de Cristo. Eles queriam voltar para a menoridade. Quando agora em Cristo, Cristo os havia feitos maiores. E como sendo maiores, tinham direito e acesso aos privilégios que só os maiores têm. E eles estavam querendo voltar para aquele estágio inicial dos rudimentos desse mundo. Tem um estudioso alemão que ele explica muito bem, ele fala, olha, essas coisas, esses rudimentos, eles não eram a lei em si. Porque se você voltar para o capítulo 3, você vai ver que Paulo fala da lei. Mas ele vai deixar claro, ele fala assim, não é a lei em si, mas as coisas terrenas com as quais a lei tinha que lidar. A lei tinha que lidar com a morte de animais. A lei tinha que lidar com uma questão dietética, coma isso, não coma aquilo. Percebe o que ele fala lá em Colossenses? Vocês ainda estão preocupados com não toque nisso, não coma aquilo, não faça aquilo outro. Cristo veio. Cristo já veio, ele já vos deu liberdade. Isso eram coisas, eram rudimentos do mundo que apontavam, foram necessárias. Mas agora ele veio. Todas aquelas coisas apontavam para ele, assim como os sacrifícios e as festas apontavam para ele. Mas agora ele veio. Não fiquem então atrás desses rudimentos, desses princípios elementares. O Lenski diz assim, ao lidar com esses elementos perecíveis, as coisas com as quais a lei lidava, a lei desceu ao plano dos preceitos humanos. É isso. Lá em Colossenses 2, por exemplo, a gente vê isso. Em todas as religiões pagãs, essas também lidavam extensivamente com coisas materiais. O que ele está dizendo aqui? Essa palavra de Paulo valia não só para os crentes de origem judaica, mas valia para os crentes de origem pagã. Porque os crentes de origem pagã também estavam acostumados a manipular as coisas da terra nas religiões pagãs, naquelas práticas mágicas, nas religiões de mistério. E serve para eles igualmente. Essas coisas eram rudimentos do mundo, essas coisas eram os princípios elementares, mas agora vocês têm Cristo. E aí ele termina dizendo, o propósito divino, esse era a coisa essencial. Como um pai, Deus colocou seus jovens herdeiros sobre tutores e administradores e regulamentou todas essas coisas terrenas apenas para protegê-las durante a sua menoridade. Essas coisas foram importantes. A lei é boa, é perfeita. A prática dela era importante. Os sacrifícios foram importantes. Os rituais, sem dúvida nenhuma. As festas, claro que foram. Mas agora, todas essas coisas que apontavam para Cristo se fazem desnecessárias porque ele veio. Porque a realidade chegou, então aquelas sombras não são mais necessárias. O que Paulo está ensinando aqui é que eles não estão mais presos às práticas que envolviam as questões terrestres da lei. Tudo isso serviu de tutores, tudo isso serviu como curadores, até chegarem à maioridade em Cristo. Vejam então como nem sempre o povo de Deus desfrutou da plena liberdade de filhos de Deus. Vocês percebem isso? O povo do Antigo Testamento era filho de Deus. Os crentes do Antigo Testamento eram filhos de Deus, sim. Mas eles ainda não desfrutavam da maioridade em Cristo. A maioridade chegou com Cristo. Agora é hora das coisas de homem. Agora não é hora mais das coisas de criança. Agora é hora de desfrutar das coisas de homem com responsabilidade de homem. Meus irmãos, antes de Cristo, nós esperávamos com ansiedade. É a primeira lição. Mas a segunda lição diz que em Cristo, aí sim, os privilégios de filhos são alcançados plenamente. Versículo 4. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. A maioridade dos crentes é chamada, numa época, pelo nome de plenitude dos tempos. A época em que o Salvador veio para concretizar a sua obra de salvação na cruz. Quem que veio? O texto diz, Deus enviou o seu Filho. Veja, houve uma época em que vocês eram menores. Pareciam até escravos, porque eram herdeiros, mas não podiam desfrutar das bênçãos de filhos.
Mas veio a plenitude do tempo. E quando veio a plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho. E como é que ele veio? Nascido de mulher. E quando ele veio? Na plenitude do tempo. O que significa plenitude do tempo? Aqui é quase unânime que todos os estudiosos apontam que a plenitude do tempo foi aquele momento da história, quando a língua grega dominava o mundo. E, portanto, o que se falava ou escrevia aqui era entendido em qualquer parte do Império Romano. Era fácil, portanto, comunicar uma mensagem. Era disso que o mundo precisava. Uma facilidade de comunicação. E como que a mensagem chegaria daqui até a outra ponta do império? Era preciso que houvesse meios para que essa mensagem chegasse lá fisicamente. E as estradas de Roma possibilitaram isso. Mas a paz de Roma possibilitou isso. A chamada paz romana permitiu que andasse-se livremente pelas estradas e chegasse-se de um ponto ao outro do império. A plenitude do tempo envolvia uma língua comum. A plenitude do tempo envolvia uma condição favorável para que a mensagem pudesse circular em todo o império. E alguns acrescentam que a dispersão dos judeus e, portanto, a criação de diversas sinagogas em vários lugares permitiu que a mensagem alcançasse os judeus também dispersos pelo mundo de então. Então, não só judeus foram alcançados, mas inclusive judeus foram alcançados. Essa é a plenitude do tempo. É o momento adequado que o próprio Deus criou, estabeleceu, conduziu a história para que acontecesse. Nesse momento, ele envia o seu filho. Como? Nascido de mulher. Por quê? Paulo se preocupa em deixar claro que o Filho de Deus veio nascido de mulher. Porque esse Filho de Deus, nascido de mulher, vai ser aquele por cuja obra os filhos de Deus alcançarão maioridade. Vai ser ele quem vai viabilizar a maioridade dos filhos de Deus e o desfrute dos benefícios do Filho de Deus. Sabe quem é esse? Ele tem que ser filho de Deus, mas ele tem que ser homem. E Paulo deixa claro, ele nasceu de mulher. Ele não foi um anjo que desceu do céu, porque aí não representaria os homens. Ele nasceu de mulher. Mas ele é o Filho de Deus. Deus enviou seu Filho na plenitude dos tempos. Nascido sob a lei, nascido de mulher. O Hendrickson ele fala o seguinte, que essa expressão ela mostra tanto o aspecto divino quanto o aspecto humano da natureza dupla de Jesus. Divino para poder dar seu sacrifício valor infinito. Porque se fosse só um homem, e se fosse perfeito, morreria tão somente por si. Mas sendo Deus, representa todos aqueles que o Pai lhe deu. Ele tinha que ser humano. Ele tinha que ser o Filho de Deus, enviado pelo próprio Pai. A questão humana, porque já que foi um homem que pecou, também deveria ser um homem quem haveria de assumir a penalidade do pecado e renderia sua vida a Deus em perfeita obediência. Não adiantava ser só o Filho de Deus. Precisaria ser um homem, porque quem peca contra Deus é um homem. E para que o homem seja salvo, é preciso que alguém o represente, como o homem. Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, na plenitude do tempo. Percebam, meus irmãos, em Cristo os privilégios de filho vão sendo alcançados. Deus providenciou tudo. Que o seu Filho viesse, encarnasse como homem, sendo Deus, assume a natureza daqueles que ele vai representar. No tempo devido, no tempo certo, na plenitude do tempo. E aí o que acontece com essas pessoas? Recebem a adoção de filhos. Nós lemos o texto de Romanos 8 na nossa liturgia, e se você voltar lá em Romanos 8, você vai ver, nós lemos do 12 ao 17, não é? Mas o versículo 14 diz assim, Romanos 8,14, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados. Olha só, vocês não receberam o espírito para que vocês voltem atrás e vivam atemorizados. Para que vocês não se apeguem aos rudimentos do mundo.
para que vocês não andem para trás, voltando aos princípios elementares. Não! Vocês receberam o Espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba. E Paulo aos Gálatas vai falar coisa semelhante. E não são só nesses dois versos, nessas duas passagens, que a gente encontra essas questões da adoção. Em Romanos 9, a gente não precisa ler, mas em Romanos 9, você vai ver que Paulo ali vai dar o sentido da escolha de Israel para ser filho de Deus. A paternidade de Deus estava já no Antigo Testamento, mas lembra? Eles eram menores. A maioridade vai ser alcançada em Cristo. Mas lá já tinha. Romanos 9 vai deixar isso claro. Israel era filho de Deus. Em Romanos 8, nesse texto que nós lemos, no 14 e no 15, vai ser dito que eles seriam guiados pelo Espírito de Deus e, portanto, seriam filhos de Deus, porque eram guiados pelo Espírito. Em Romanos 8, 23, vai ser definido como a filiação consistindo na redenção do corpo. Olha só como gradativamente isso vai sendo desenvolvido. Eles já eram filhos, mas um dia, na redenção do nosso corpo, a nossa filiação vai ser ainda mais aperfeiçoada. Em Efésios 1:5, a adoção é mencionada como aquilo que os homens são pré-ordenados por Deus para obter. Vós fostes pré-ordenados para a adoção por meio de Jesus Cristo. Deus sempre teve como plano que aqueles que são seus se tornassem seus filhos. Desde o Antigo Testamento. Mas é em Cristo que os filhos de Deus se tornam maiores. E se tornando maiores, eles usufruem dos benefícios, dos privilégios que isso tem. Meus irmãos, portanto, essa expressão, de receber a adoção de filhos corresponde a, eu vou ler aqui uma definição, a recepção de homens por Deus. Deus recebe esses homens na relação para ele de filhos. Deus os recebe como seus filhos reais, objetos do seu amor e desfrutando da sua comunhão, cuja questão final é a vida futura, em que eles são revestidos de um corpo espiritual. A nossa adoção como filhos de Deus em Cristo aponta para a nossa glória na presença de Deus. Já somos filhos. Eles já eram filhos, mas eram menores. Em Cristo, eles alcançam a maioridade, mas essa maioridade aponta para uma filiação que vai ser plena na glória, na presença do nosso Deus. Meus irmãos, uma vez adotados, nós recebemos bênçãos sem par. Recebemos bênçãos incomparáveis. Versículo 6 diz isso. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho que clama, Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro. Se vocês perceberem, o versículo 1 e o versículo 7, ele volta ao primeiro versículo. Lembra? Quando você é menor, você é filho. Você pode ser herdeiro, mas você parece um escravo. Mas quando você alcança a maioridade, você não é mais escravo, é filho. E sendo filho, é herdeiro. Sendo filho, aquilo que o pai tem é seu. Sendo filho, aquilo que é dele um dia vai estar nas suas mãos e você vai desfrutar da plenitude de tudo isso. Abba, Pai. Romanos 8 fala essa expressão, Abba, Pai. Marcos 14:32 diz a mesma expressão, Abba, Pai. O grande teólogo do século XVII, Thomas Watson, ele fala uma coisa muito bonita sobre a adoção. Ele fala o seguinte, que Jesus, ele nos alcança de um estado de pecado e miséria. A filha de Faraó, ele diz, pegou Moisés do cesto que estava flutuando na água e o adotou como seu filho. A filha de Faraó adota o filho de uma escrava. Adota o filho de uma escrava como seu filho. Deus não nos tomou da água, diz Thomas Watson, mas nos tomou envoltos no nosso próprio sangue, no nosso próprio pecado, e nos adotou. E ele termina de uma maneira bonita. Ele fala assim, é uma misericórdia redimir um escravo. Vocês concordam? É uma misericórdia muito grande redimir um escravo.
Tornar um escravo livre é uma obra de grande misericórdia. Mais ainda é adotá-lo. Libertar um escravo é uma grande misericórdia, mas maior misericórdia é adotar um escravo na sua família. É isso que Deus fez conosco. Todo mundo, talvez, se pudesse, libertaria um escravo se nós estivéssemos lá na época de Dom Pedro. Talvez muitos crentes tenham feito isso em vários lugares do mundo. Usaram o dom da generosidade para libertar pessoas da sua escravidão. Compravam esses escravos, resgatavam esses escravos, pagando alto preço por eles, para que eles tivessem liberdade. Mas eu creio que quase ninguém, depois de ter libertado o escravo, o adotava na sua família. Resgatar um escravo é uma grande misericórdia, mas adotá-lo é ainda maior. Deus faz isso conosco. Deus nos resgata da nossa condição de escravidão. E não para por aí. Nos adota. Nos chama para sua família, para sua casa. Nos faz herdeiros. Nos conduz até a maioridade. E na maioridade nos dá todas as bênçãos que um herdeiro tem direito quanto ao seu pai. Antes de Cristo, nós esperávamos com muita ansiedade. Mas em Cristo, os privilégios de filhos são alcançados plenamente. É isso que esse texto nos mostra, que em Cristo a nossa filiação alcança a maioridade. A adoção é uma doutrina bíblica resgatada lá no período da Reforma. Ela tinha sido esquecida pelos cristãos de então. Na nossa confissão de fé talvez seja o menor capítulo. Eu vou ler o capítulo inteiro, é um parágrafo só. Ele diz assim: a todos os que são justificados, é Deus servido em seu único Filho Jesus Cristo, e por ele fazer participantes da graça da adoção. Por essa graça, eles são recebidos no número dos filhos de Deus e gozam a liberdade e os privilégios dele. Têm sobre si o nome dele, foram adotados por ele, recebem o nome dele, recebem o espírito de adoção, têm acesso com confiança ao trono da graça, ao trono, eles são herdeiros do rei, têm acesso ao trono da graça e são habilitados a clamar: Abba, Pai. São tratados com comiseração, são protegidos, são providos por ele e por ele corrigidos, como por um pai. Nunca, porém, abandonados, mas selados para o dia da redenção e recebem as promessas como herdeiro da eterna salvação. Isso é a adoção. É isso que Deus faz com aqueles que são seus. Essa é a maioridade daqueles que estão em Cristo e que então são feitos herdeiros de todas as promessas. Meus irmãos, nós somos filhos. Nós fomos adotados. Nós desfrutamos de bênçãos que os nossos antigos irmãos do Antigo Testamento nem conseguiam imaginar. Eles estavam na menoridade, pareciam até que eram escravos. Mas chega o tempo, a plenitude do tempo. E em Cristo, a nossa maioridade se reflete em benefícios sem igual. Somente Cristo nos faz filhos, meus irmãos. Somente Cristo. Esse é um lema da Reforma. Somente Cristo nos faz filhos de Deus. Somente em Cristo nós alcançamos a maioridade da filiação. Somente em Cristo nós temos os privilégios de filhos de Deus. Somente em Cristo nós atingimos maioridade no relacionamento com o nosso Criador e Pai. Portanto, somente em Cristo nós temos acesso às promessas de Deus como um Pai. Creia em Cristo. Somente em Cristo. Que essa seja a nossa confiança. Essa doutrina tão esquecida, tão deixada de lado, mas que traz coisas tão importantes para nós. Só aqueles que são filhos são chamados à mesa do Pai para celebrar com Ele um banquete tão especial e que mostra como esse Pai tem cuidado de nós, como esse Pai tem nos sustentado, como esse Pai tem nos guiado. Como tutores, como curadores que cuidaram de nós, Ele continua cuidando, agora de maneira muito mais real, nos conduzindo, nos alimentando e nos sustentando na nossa caminhada.